Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Vamos trabalhar hoje então os laxantes. Entre os laxantes existem várias categorias. Vamos lá. Primeiro a gente tem aqui os laxantes que são irritantes de mucosa, não devem ser mais utilizados. O mecanismo de ação deles é provocar um processo inflamatório e esse processo inflamatório faz com que a pessoa tenha diarreia. Então, usa-se muito o ácido ricinoleico, que vem do óleo de rícino, né, para poder fazer esse tipo de atividade, para aumentar a motilidade intestinal, mas é por causa de um processo inflamatório, não deve ser mais utilizado, apesar de ter alguns lugares que ainda vendem esse tipo de laxante. Laxantes estimulantes do peristaltismo. Esses são aqueles que provocam contração do intestino grosso. Então, eles aumentam o peristaltismo, estimulam o peristaltismo. Agora, tem que ter cuidado, porque se as fezes estiverem muito duras, isso pode provocar dor. E aí, nem vai conseguir obter o efeito laxante, ainda vai ficar com dor. A gente possui aqui alguns estimulantes do peristaltismo, como exemplo, a cáscara sagrada, o sene. O que eles têm? Eles têm alcaloides na sua composição. Esses alcaloides são alcaloides da hemodina e ela estimula o peristaltismo. Existia também no passado a fenolftalina, que foi retirada por causa dos seus efeitos tóxicos. E a gente tem no mercado também ainda o bisacodyl, que são estimulantes do peristaltismo. Então, basicamente, eles provocam contração por possuírem na composição alcaloides de hemodina e acabam comprimindo as fezes para fazer a saída. Se as fezes estiverem muito ressecadas, muito endurecidas, vai provocar dor no indivíduo e também não vai conseguir o efeito laxante. Então, tem que ser usado, mas com cuidado. Os expansores de massa, os laxantes expansores de massa, eles são coloides, né? E o que eles fazem, né? Eles são produtos sintéticos ou fibras naturais que são usados para fazer o processo de expansão de massa, de volume de fezes. Como é que você faz isso? Quando você usa uma fibra, a presença da fibra no interior do trato digestório faz com que a água do tecido seja transportada para dentro, para a luz do órgão. Isso vai diluir as fezes, aumentando o volume. Você pode fazer isso também com moléculas industrializadas, como o hidróxido de magnésio, tá? que na verdade é um sal não absorvível. Então ele vai reter a água no intestino, ou seja, na luz do intestino, e vai diluir as fezes, vai ter esse efeito de expansão de massa. E você pode fazer isso com a lactulose também, que é um disacarídeo sintético também, que não é absorvido. Essa é a ideia do expansor de massa. É colocar uma molécula, seja sintética ou não, uma fibra, no interior do trato digestório, ou seja, na luz do tubo, tá? Para quê? Para puxar a água da parede do tubo para dentro, para diluir essas fezes, para poder expulsar. Então as fezes ficam menos ressecadas. A gente tem os amolecedores do bolo fecal, que são aqui como representantes o óleo mineral e a glicerina. É o Clister que se usa no hospital, por exemplo, e o óleo mineral que se usa via oral. Tem que ter cuidado, principalmente com o idoso, né, que está acamado, que você faz a administração de óleo mineral, a posição dele acamada faz com que uma parte desse óleo mineral vá para a traqueia desse indivíduo. E ele acaba provocando uma pneumonia nesse indivíduo. É muito comum isso acontecer, dar óleo mineral para paciente idoso. Tenta com o paciente idoso uma outra estratégia que não seja o óleo mineral, para que você não provoque uma pneumonia e leve ele a óbito. Justamente porque eles também têm a perda do reflexo da tosse. É necessário até que você faça aqui uma estimulação no osso hioide aqui, ó, o que a gente chama na rua do gogó, né? Estimular aqui para incomodar ele, para ele fazer assim, ó, poder tossir, tá? Ele perde esse reflexo da tosse, então essa secreção com saliva, que tem micro-organismo, muco, né, catarro, vai descendo, vai caindo aqui no pulmão, chegou na traqueia, ele vai ter uma pneumonia. Então os fisioterapeutas são especialistas nisso. Você pode perguntar para eles como é que você pode fazer essa parte no cuidado, se for um parente seu, um familiar seu, alguém que você está cuidando. Agora a gente tem aqui, ó, em relação ao movimento do bolo fecal, os opioides. Os opioides são o contrário, né? Os opioides a gente tem uma ação de constipação. A gente usa isso quando a gente não tem um processo infeccioso. Se não tiver bactéria, não tiver parasito, não tiver nada que esteja provocando um processo infeccioso nesse indivíduo, a gente pode usar os opioides, tá? Eles vão ativar os receptores que a gente chama de Mi ou Mu,
K, kappa, né? Sigma e delta. Em português, MKSD, tá? Na verdade, os nomes são em grego, não são em português, tá ok? Só para você entender. Então, esses opioides, quando eles ativam esses receptores, eles inibem a liberação de acetilcolina, e a acetilcolina provoca contração, né? Então, o uso desses medicamentos vai fazer com que você tenha, na verdade, o relaxamento do trato digestório, né? E aí vai fazer com que você não consiga ir no banheiro, vai ter uma estase das fezes ali. Você pode usar isso quando o paciente tem incapacidade de controlar as suas fezes, mas que não seja presente processo infeccioso. Okay? Vamos lá. A gente tem também os adsorventes, como caulim-pectina. Adsorver, com a letra D de dado, significa aderir na superfície. Então, quando a gente coloca lá o caulin e a pectina, eles vão estar lá no interior do tubo digestório, no trato digestório, o medicamento vai estar. E o que vai acontecer? Serão adsorvidas, aderidas aqui à superfície, as toxinas que provocam a diarreia. Então, a gente terá aqui a toxina aderindo. E esses medicamentos não são absorvidos, então eles vão sair nas fezes, vão levar as toxinas, diminuindo a diarreia. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.